Felicidade interna bruta. Em 1979, no filme Manhattan, talvez o primeiro em que o realizador homenageia uma cidade, Woody Allen, num célebre monólogo, faz uma lista das coisas que fazem a vida valer a pena. For me, Swedish movies, naturally. Marlon Brando, Frank Sinatra. Those incredible Apples and Pears by Cézanne. Mais de 4 décadas depois, e em tempos de guerra e peste, perguntamos a escritores, criadores, pensadores o que faz, afinal, a vida valer a pena. Olá, Adélia, obrigada por teres vindo, é um gosto ter-te aqui, obrigada também por teres aceitado este desafio de escolheres e fazeres uma lista das coisas que achas que valem a pena a vida ser vivida. A Adélia Carvalho é escritora infanto-juvenil, é muito traduzida, tem muitos livros, ganhou muitos prémios, ultimamente esteve ao abrigo da Bolsa de Deslab e da Bolsa da Lusofonia a escrever o seu último livro, que está neste momento a ser ilustrado, chama-se O Príncipezinho Desconhecido, e é uma desconstrução do próprio Príncipezinho de Saint-Exupéry. Estamos muito curiosas em relação a esse próximo livro, e já foi escritora, é promotora cultural, é editora, é também livreira, e é uma pessoa que me parece a mim, isso é muito encantador, que gosta de fazer as coisas acontecerem, e tem um festival deslumbrante, não sei dela, se queres dizer qual é. Sim, eu tenho dois, né? Neste momento tenho o Onomatopeia e o Teapluquia, e é brincar também com as palavras e com os amigos que andam nestas coisas da escrita, não é? Certo. E sempre com a literatura. Tu preferes que além disso, deixa-me dizer-te que também és uma excelente contadora de histórias, também faz parte da tua... é intrínseco. Isso é intrínseco. É intrínseco, não é? Também me parece que sim. Podemos falar um bocadinho desse livro que está para sair, ainda não temos data, mas eu ia começar por perguntar, preferes chamar-te uma escritora de literatura para a infância ou preferes chamar mesmo uma escritora infantil? Agora fizeste-me lembrar, quando eu andava a estudar na Escola Superior de Educação, havia assim ali uma competição muito saudável entre os educadores de infância e os professores do ensino básico. E eles gozavam um bocadinho connosco e diziam, está caladinha porque tu és uma educadora infantil. E nós dizíamos muitas vezes antes educadora infantil que um professor básico. Porque quando se fala em educadora infantil parece que que se está a remeter para a pessoa, não é? Que nós mas porquê que isso há de ser uma coisa má? Não é má. Até porque tu tens um livro que se chama Quando Eu For Grande Quero Ser Criança. Sim. Não, isso não é mau. Mas esquecemos o sujeito, que é a literatura, não é? Se calhar... escritora de literatura para a infância pode-me parecer mais adequado, porque às vezes o adjetivo infantil há uma conotação ainda muito não levada a sério, não é? Que andamos todos aqui E agora estás-me a fazer lembrar o Manuel António Pina, que quando lhe perguntavam o que é mais difícil, escrever para adultos ou escrever para crianças, porque ele escrevia para ambos os públicos, e ele dizia, é exatamente a mesma coisa, só que para crianças é mais difícil. Sim, tu sentes também isso? Era, porque ele dizia que brincar era uma coisa muito séria. Exato. E portanto, nós temos que brincar e temos que ter sempre isso presente, quer no ritmo, quer na linguagem, quer o jogo de palavras, quer o nonsense. E é brincar, não é? Brincar, que é esse lado tão sério da literatura. E ele dizia também que literatura é literatura. Ele não gostava de rótulos, literatura para a infância ou literatura para adultos. Ele dizia só há uma literatura. Mas e depois há a boa e a má, dizia ele. Portanto, literatura é literatura. E mesmo a literatura para a infância
tem que ser literatura, senão não é literatura. E daí muitas vezes, porque depois estamos em patamares onde se pode confundir a pedagogia com literatura, e depois dá uma salgalhada e dá coisas que às vezes já não é literatura, é outra coisa, tem o seu lugar, não é? Tem o lugar da pedagogia, da educação, mas não é literatura. Mas repara, também é uma grande responsabilidade, não é? Escrever para um adulto, enfim, mas escrever para uma criança, se comete qualquer erro, se comete qualquer coisa menos bem explicada ou menos bem sim, o que poderá acontecer é depois não lhes interessa, e não lhes interessa, eles colocam de lado, não é? Eles, os teus leitores, os leitores são leitores difíceis de agradar. São, porque eles não têm ainda pré-formatado que temos que ser educados e mostrar que gostamos, e quantas vezes estamos também a ouvir escritores e não nos está a interessar, ou se nos perguntam o que é que achamos do último livro e nós temos que disfarçar, não é? E eles, se lhe perguntar o que é que achas deste livro, ele diz logo que não gosto, não é? As crianças têm essa honestidade. Não disfarçam, não é? E ainda não chegaram a esse lugar que temos que tomar um bocadinho de chá, não é? Para disfarçar que estamos a gostar. Ou não. Não é? Mas, por regra, ou fugimos da questão, mas eles não, eles desinteressam-se logo. E isso é que é desmotivador, estarmos com o nosso público e percebermos que eles não estão minimamente interessados, não é? Mesmo que estejas a ler a história, a contar a história, ou o professor a fazer isso, ou o pai, e ele não estar interessado, colocam logo o livro de lado. E então aí o teu objetivo cai por terra, não é? Estás a escrever para quem? Mas tens estratégias, Adélia, para fazer retornar ao foco da história? Tens estratégias quando estás, por exemplo, numa sessão, para que eles se interessem, se foquem? Sim, há uma distração por natureza, às vezes própria da idade, porque são muito pequeninos e têm um tempo de concentração muito reduzido, e se a história for muito longa, claro que não adianta muito. Mas às vezes basta, sei lá, pôres o livro na cabeça e eles já olham para ti, porque algo mudou ali do cenário, não é? Ou de repente fazes um som qualquer e eles, o que é isto, não é? Já foi uma coisa que saiu fora daquele ritmo da intuação da história, não é? Para pequeninos. Mas se a história lhes interessar, não é necessário isso, não é? Eles vão por ali e ouvem. No outro dia, penso que era o Miyakoto que dizia que sentia essa preocupação pelo facto de haver toda uma geração de crianças, e aí, mais se calhar já estamos em 2 gerações de crianças em que as histórias são contadas por máquinas, através dos vídeos, através dos jogos de computador, através dos iPads. Há uma certa desumanização na transmissão da história para a criança, que já é autónoma, o que é bom, porque é autónoma. Sim, estou a perceber. Na manipulação da tecnologia, mas perde-se qualquer coisa. Se calhar perde esse glu-glu-glu que fizeste há pouco. E o livro também, não é? Porque às vezes aparece o objeto em si, o livro. Nunca tinha pensado nisso, mas embora o que nos salva aqui um pouco são os professores e os educadores, que ainda, principalmente os educadores, ainda trabalham muito o livro físico, porque eles são pequeninos e também não querem, ou as salas ainda não têm essas tecnologias, ou também os educadores, como têm um currículo solto, não é? Vão trabalhando à medida das necessidades do grupo e do projeto curricular, usam muito o livro e ele ainda está muito presente, não é? Depois, quando eles começam a crescer, sim, esse lado físico e esse lado humano desaparece, porque realmente essa tecnologia vai substituindo mesmo aquele lugar mágico, às vezes, de contar histórias à noite, que a partir do momento que a criança aprende a ler, eles queixam-se muito nas escolas, que às vezes os pais já não leem histórias, porque como a criança já sabe ler, que leia ela, não é? E as histórias passaram a ser táteis também, ou seja, sim, há todo um novo paradigma de poder aceder a uma história que as crianças têm. Apareceu uma vaca, eles podem clicar no botão e a vaca faz o som da vaca. E fazem isso no livro, às vezes. Na ilustração, eu já me apercebi, e eles a tentar
tocar com o dedo a ver se a página desliza sozinha. Portanto, é impressionante e não desliza. Eu acho que a primeira vez que tive, eu própria já faço isso às vezes distraída, nas montras ou mesmo no rádio do carro, já me aconteceu. No rádio, até nas revistas, também me distrai, mas lembro-me de uma criança num aquário, daqueles aquários que há numa marisqueira, a passar com o dedo, porque queria mudar, já tinha visto as lagostas todas e queria passar à imagem seguinte. Portanto, há aqui qualquer coisa que se calhar os escritores infantis estão mais atentos ou têm que estar mais atentos, porque de facto o público está a mudar a forma de ler, a forma de aceder às histórias também. Sim, e nós temos resistido muito à questão dos e-books e dessas coisas todas, exatamente porque o livro, o álbum ilustrado, ainda tem essa magia, não é? Ainda tem essa magia para estas idades, de se colocar no colo, da criança manusear, de poder levar para qualquer lado, de o pai e a mãe à noite se deitarem ao lado deles ou sentarem ao lado deles na cama e contar a história, né? E há um lado mágico de desfolhar a página, eles percebem isso. Agora, também é um momento de encontro e de afeto, não é? Um momento em que o pai ou alguém, o professor ou quem quer que seja, conta a história à criança, com a criança no colo. Exato, ainda propicia isso, o livro ainda tem esse lugar mágico. Toque. E eles percebem isso, por isso é que... E depois vamos tendo também os adultos que são muito apaixonados por este género de livros, os professores, os educadores, os estudantes, e agora com todo este crescimento que a ilustração veio dar ao livro, não é? A ilustração e o design, o livro tem crescido muito e realmente nós, nesta área da edição de literatura infantil-juvenil, temos ganho muitos prémios, quer nacional, quer internacionalmente, e temos grandes ilustradores. Porque é uma coisa que eu também podia ter dito na nossa introdução ao princípio, é que também és uma pessoa muito ligada à ilustração e muito conhecedora do que se vai fazendo em termos de ilustração em Portugal e se calhar no estrangeiro. Sim, eu acho que nós, porque escrevemos nessa área, temos de estar atentos a isso, e até porque também as narrativas visuais também nos engrandecem as palavras, não é? A partir do momento que vestem as nossas palavras, parece que às vezes o texto ganha outra dimensão. Às vezes naqueles livros para crianças ainda não autónomas na leitura, muito pequenas, há ali um equilíbrio entre a palavra e a ilustração, em que não sei bem qual é que terá preponderância, ou se é mesmo ali uma conjugação. Não tem que ter nenhuma delas, não é? É um apoio muito grande, porque a criança memoriza a história, memoriza a palavra através da imagem. Ainda são pré-leitores, e isso é mágico, às vezes é muito bonito ver acontecer. Eles estão ali a desfolhar e vão narrando a narrativa, vão ali entrando num ritmo que são as ilustrações que lhe dão esse ritmo, e isso ganha muito, sem dúvida. E por isso depois também temos esse público adulto que adora este género de livros e que compram e que nos seguem. Bem, em relação aos livros para crianças ainda não leitoras, os adultos também são um público muito grande importante, sim. Não é? Porque são uma espécie de público coadjuvante. Sim, e são os primeiros a comprar. Certo. Muitas vezes, por isso é que um bom livro, eu voltando ao Pina, ele dizia isso, que tem que agradar a adultos e a crianças, tem que agradar aos dois leitores, senão não é um bom livro. Portanto, tem que agradar a todos os públicos. E o Saramago também dizia isso, não é? Certo, e aí é que se faz essa conexão, às vezes afetiva, e de partilha do mesmo livro entre um adulto e uma criança pequena. Sim. Isso é muito, muito bonito. Mas voltando aqui então ao teu livro, que irá sair por um destes dias, O Príncipezinho Desconhecido, em que cometeste a extrema heresia de vamos ver. de fazer de recontar a história do Príncipezinho do Saint-Exupéry, que é um clássico também para a infância e para infantil-juvenil também. Sim, e para adultos, é um dos livros mais vendidos no mundo. Não é? O que eu senti com o Príncipezinho surge, esse desafio até surge com uma professora de Santo Tomé e Príncipe. Antes da pandemia eu estava para ir fazer lá umas sessões através do Camões,
E no final ela falou-me quase em tom de desafio, seria muito interessante eu ficar lá uma semana, 2, e fazer oficinas com aquelas crianças de escrita criativa e no final deixa cair esta frase, o que seria mesmo bom, era se vocês criassem histórias onde houvesse um herói chocolate, e eu na altura não percebi muito bem um herói chocolate, não é? E ela sim, onde existisse heróis negros, que estas crianças não têm na literatura, não têm muito heróis, príncipes, rainhas, essas figuras de poder, de destaque, são todas brancas praticamente. Até na Disney ainda são todas brancas. Agora já começa a existir essa preocupação, não é? Mas há uns anos não, e os livros que lhes chegam muito são livros ofertas nossas para lá, não é? Não são livros pensados para aquelas crianças, não é? Então realmente os contos de fadas, tudo branco, não é? E ela, inclusive no final, ela estava-me a dizer que quando desenham as crianças, muitas vezes os desenhos delas, a maior parte das vezes, as figuras de poder são brancas, não é? Quando se tem que desenhar um rei, uma rainha, um príncipe, porque são as histórias que lhes chegam, não é? E eu andei a pensar naquilo. Isso é incrível acontecer no sim, século porque têm XXI. poucos livros. E se formos pensar muito bem, por exemplo, o livro da selva, não é? Sim. Ele praticamente é branco, King. não é? E a partir daquela criança é negra, não é? Pois, claro. Mesmo o Tom Sawyer é branquinho, e o Tom Sawyer ali naquela zona quase que tem ali umas crianças negras também, não é? Mas temos assim muitos livros, e todos os que lhe vão, o Peter Pan é branco, a Alice é branco, todos estes livros. Sim. E eu andei a pensar nisso e pensei, qual é o livro que realmente esta figura de herói loirinho, perfeitinho, é o Príncipezinho, não é? E o Príncipezinho, inclusive, a ação passa-se todo no deserto do Saara, não é? Nem um bocadinho tostado ele ficou. É verdade. É? Portanto, e todas as personagens que aparecem lá também são todas brancas, e não há nenhuma mulher também. Portanto, é um clássico, mas é um clássico datado, não é? Claro que é um livro delicioso e tem uma carga literária muito grande, uma poeticidade, a filosofia, tudo. E eu pensei, por que não desconstruir um pouco isto, não é? E então crio o meu Príncipezinho, aquele que é desconhecido, não é? Que é negro, e que também anda a fazer uma viagem, e dentro dessa viagem vai encontrando as suas personagens, mulheres, homens, brancos, negros, e todo esse questionamento que o Príncipezinho também tem, mas naqueles locais, com aquelas características, não é? E em vez de andar a viajar de planeta em planeta, viaja de ilha em ilha. Portanto, e partindo daquela premissa que todos nós somos uma ilha, não é? E em cada ilha encontramos, quando saímos da nossa ilha e visitamos outra ilha, encontramos personagens com características da sua própria ilha, não é? E isso, o Miyako tinha uma frase, cada homem é uma ilha, não é? Acho que talvez, mas sim. Não sei se será dele, mas sim, bom, isso pode. Não é? Só agora estamos a perder tempo a golgar, se calhar não vale a pena. Porque é uma coisa que está enraizada em mim, não é? Na altura, para te dizer, na altura não pensei mas isso está enraizado em mim, todos nós somos uma ilha, não é? Realmente. E temos que sair das nossas ilhas e entrar nas ilhas dos outros, e o que é que essas ilhas nos dão. Portanto, é um bocado essa viagem. E a parte exterior, a orla da ilha, será a nossa pele? A nossa pele, e até chegar realmente ao continente africano. E o que ele descobre naquela ilha grande, não é? Portanto, é assim uma viagem. E isso tu vês, é um livro para crianças pequenas? É um livro para... Não, mais juvenil, e depois toda aquela franja dos adultos que gostam deste género de livros, com muito questionamento, com muita filosofia, com poeticidade, com nonsense. Portanto, será assim esse público. Vamos ver. Muito bem, então vamos ficar à espera desse livro e vamos passar para a tua lista das coisas que achas que fazem a vida valer a pena, e logo à cabeça tens Ser Mãe, que é uma história da tua vida muito bonita e muito comovente, porque não se sabe bem se foste tu que decidiste ser mãe, se foi a tua filha que decidiu que queria que tu fosses a mãe dela.
Eu sou mãe portanto, quando a minha filha nasceu para mim já tinha 5 anos, 5, 6 anos, e nós conhecemos-nos, nós cruzámos com este mundo, estas andanças da literatura, dos livros, conhecemos-nos numa instituição e aí apaixonámos uma pela outra. Portanto, foi amor assim, e realmente é uma das coisas que eu posso olhar para trás e dizer valeu a pena eu estar viva e vale a pena continuar a ver o percurso que a minha filha está a fazer, a forma como sorri, a forma como caminha, o perspectivar o amanhã, porque realmente acho que não ter uma infância provida de uma família, acho que é um crime muito grande. Acho que crianças que crescem sozinhas, sem essas vivências familiares, sem ter alguém a quem chame mãe, pai, tio, avó, devia ser punido mesmo, é criminoso, não se entende, não se entende como é que há crianças ainda em instituições a crescerem sozinhas e não terem ninguém que as vá buscar à escola, ou levar à escola, a não ser um funcionário, não é? E estar no portão alguém à espera, que seja um pai, uma mãe ou alguém da família, não é? Não se compreende isso ainda acontece muito, não é? Infelizmente no nosso país, não é? E não deveria acontecer. E realmente esta forma diferente, esta nova maternidade é uma delícia, é das coisas que eu posso fazer muitas coisas, como eu costumo dizer, mas como esta acho que não voltarei a fazer. Posso olhar para trás e dizer o meu maior feito foi ser mãe da minha filha, e quando ela nasceu para mim ou quando eu nasci para ela, e quando o meu marido também, e quando nascemos todos uns para os outros, não é? Exato. E praticas muito a literatura infantil com a tua filha? Ela é uma espécie de cobaia das tuas primeiras histórias? Vais testando em casa? Eu cheguei a roubar-lhe algumas frases, assim, algumas palavras, que às vezes trocas de palavras que eles têm mais aos 5 anos, eles trocam assim. Chama-se erro recreativo. Erro recreativo, e ela às vezes ainda tem, e eu então disse, posso ficar com ela para mim? E ela, agora com 14 anos já negocia, não é? já pergunta o que é que eu lhe dou em troca, não é? Mas sim, às vezes testo comportamentos, ou provoco palavras, ou provoco ideias para ver como é que ela reage. Quando era pequenina era uma delícia, agora vão perdendo essas características, mas sim, e agora com 14 anos pergunto-lhe muito o que é que ela acha disto, e é sempre uma cobaiazinha ali, assim. Olha, o segundo tópico da tua lista, falas dos cães, de ter um cão, da importância que tem para ti o cão. Eu também sou uma dog person, portanto percebo perfeitamente a importância de conseguirmos estabelecer uma comunicação com uma espécie diferente. E o que se ganha com isso, não é? E o que se ganha com isso, bem, eu não sei se viste este estudo, mas foi um estudo relativamente recente em que os cientistas perceberam que nós e os cães conseguimos comunicar só através do contacto visual, ou seja, um olhar é entendido de ambas as partes, o que pode parecer uma coisa banal, mas não é nada, não é nada óbvio que seja possível comunicar sem palavras, sem gestos, com uma outra espécie através do olhar, e isto é muito importante, esta relação que nós temos com um animal desde há sei lá quantos milhares de anos de convívio. E só teríamos a aprender com isso, não é? Suponho que sim. A humanidade em si, os homens e as mulheres, não é? Porque se desenvolvêssemos entre nós, não é? Essa capacidade de comunicar só com o olhar, que desenvolvemos com alguns só, não é? Sim. E quando nos apaixonamos, não é? Andamos ali naquele auge da paixão, nem precisamos dizer nada, realmente. Um olhar é tudo, não é? Mas deixa-me dizer-te que os cães também fazem aumentar os nossos níveis de
de oxitocina, que é a hormona do prazer. Portanto, há qualquer coisa relacionada. O mesmo acontece quando nós olhamos para um bebê, qualquer coisa que nos faz ter um sentido protetor, por exemplo. Sim. E daí agora fazem muitas terapias, não é? Com crianças, só de afagar o cão e passar-lhe a mão no pelo. Sim, esse lado emocional. Sim. E não é à toa que temos aquela bela metáfora, passar a mão no pelo, não é? É por algum motivo, não é? Ficamos contentes quando nos passam a mão pelo pelo, não é? Exato. Nunca tinha pensado nisso. Eu também só pensei nela agora, mas realmente vem daí, passar a mão no pelo, não é? Sim. Eu fiquei eu gosto muito dos meus cães e sei que tu também gostas muito do teu... Tenho um cão e uma cadela, tinha 2 cadelas e um cão, agora só tenho. Mas no outro dia eu vi acho que foi uma entrevista, um senhor a dizer se calhar os cães não gostam tanto dos humanos, se calhar os cães sofrem todos síndrome de Estocolmo. E eu fiquei muito desconcertada. Porque pensei, será que todos os cães têm este amor pelo seu sequestrador? E afinal não é uma relação de amizade. Enfim, deixo só isto. Eu acho que isso pode acontecer e isso justifica quando há pessoas que tratam mal os cães e eles continuam ali, não é? Mas nunca terão a reação de um cão feliz quando o dono chega à casa, não é? Podemos ter gente que nos ama muito, mas realmente o nosso cão, a nossa cadela, quando chegamos a casa é uma alegria. É uma alegria, portanto, e pode ficar contente do dono chegar, se o tratar mal não vai ter a mesma reação, não é? Eu acho que isso justifica aqueles cães que realmente são maltratados e não saem dali. E podem bater e não saem dali. Portanto, e isso realmente é muito estranho. E as pessoas dizem, são fiéis e criam-lhe obediência, mesmo que os maltratem. Mas quando um cão é feliz, quando é bem tratado, eu acho que não acredito que esse síndrome esteja ali. Esse síndrome desaparece. Sim. E repara, também há uma coisa interessante, é que os cães são lobos, não é? São lobos domesticados há muito tempo, mas acabam por ser uma espécie de ser imaturo, ou seja, o cão é um animal que continua a brincar mesmo em adulto. Ficou na primeira infância. Ficou na infância. E tu, sendo uma escritora para a infância que dá tanta importância a isso, também se calhar aprecias um animal que continua no seu, mesmo com os equivalentes aos 80 anos humanos, continua a brincar, a ir buscar brinquedos, a querer ser divertido. Sim, é essa energia, esse quase que anda ali a brincar com os olhares, com os afetos, mas é essa energia que nunca lhe desaparece e que também é necessária na literatura para a infância. Mesmo que um escritor tenha 80 anos, tem que continuar a ter aquela energia, aquele ritmo. E a curiosidade, não é? A curiosidade, não é? Esse brincar com as palavras, que é de uma forma diferente, tem que continuar ali presente, realmente. Nunca tinha pensado nisso e faz aí uma comparação muito interessante, mas é mesmo isso. Felicidade interna bruta. Adélia, e depois tens as dunas, mas são mesmo as dunas do GNR, os tais biombos indiscretos de Alcatrão Sujo. As dunas é daquelas músicas que nos faz saltar. Eu acho que eu não resisto, e qualquer pessoa, eu já assisti em vários locais, pessoas ouvirem a música em várias cidades, e ninguém resiste, toda a gente salta e começa a cantar as dunas. Deixa só dizer que estamos a falar do single extraído quando havia single, dos Homens Não Se Querem Bonitos, de 85. Do GNR, claro, e é logo aqueles primeiros acordes das dunas, não só o refrão, mas os primeiros acordes causam logo uma sensação de reconhecimento e de alegria. E alegria, faz-nos saltar e querer cantar e dançar e vai atravessando gerações. Todos os miúdos conhecem as dunas. Conhecem ainda as dunas? Conhecem as dunas. Eu às vezes vou a concertos deles e tem lá miúdos mais pequenos. Então é transgeracional. E continuam a cantar as dunas. E eu
sou uma sortuda de poder privar com o Reininho, principalmente, e dele me oferecer a sua amizade, não é? E é interessante ir com ele na rua e perceber as pessoas reconhecem, ou qualquer sítio que ele entre, canta as dunas, começa logo a canção que ficou colada, assim, o grande clássico do nosso pop rock, do nosso pop rock, e a figura também que ele é, e acho que é mesmo essa grande figura de pop rock que corta com convenções e que em palco é uma estrela mesmo. Acho que ele foi o primeiro realmente a ter essa postura de pop rock e de chocar, e de também ter sempre uma atitude interventiva, mesmo em relação a aspectos diários da nossa sociedade, do mundo, de não ter medo de fazer crítica, de sair do vazio. Ele tem mesmo muito essa postura, e é uma pessoa muito generosa em relação aos amigos e estas questões todas que nos vão chocando. O Rui está sempre atento a isso. Também é uma pessoa um bocadinho infantil no bom sentido. Também é uma pessoa que está sempre a reparar nos pequenos trocadilhos, nos pequenos deslizes. É um delírio estar com ele. Ele está sempre, e para eu acompanhar às vezes é muito difícil, porque ele já está lá mais à frente e nós ainda estamos a processar o que ele disse, aquele trocadilho, ainda estamos a tentar, mas o que é que ele quis dizer com isso, a tentar fazer ligação. E é uma pessoa que gosta de rir. Estarmos juntos com amigos, com ele, significa estar sempre a rir e a fazer piadas, e mesmo às vezes aquele lado mais satírico, mas saudável, e esse lado que eu aprecio muito na vida, não é? De rir e de estar bem com a vida, e pronto, é uma coisa que me vai acompanhando sempre, não é? Eu às vezes em algumas fotografias olho para mim e não consigo deixar de estar a rir numa situação qualquer em que os fotógrafos tiram-nos uma fotografia num evento qualquer, lá está ela às gargalhadas ali, e isso é bom, eu gosto disso. Gostas disso tanto que é um dos tópicos da tua lista, que é rir de parvoízes. É tão bom, não é? É tão bom, mas rir mesmo a chorar às vezes, que não nos aguentamos mais. Eu às vezes sinto falta disso, sinto falta de gargalhadas que dava, aqueles ataques de riso, e que dava com determinadas pessoas, nomeadamente com a minha mãe, que nós contagiávamos muito uma à outra com o riso. É tão bom. Eu acho que é das coisas que eu mais gosto, é rir e estar com os amigos, e mesmo que estejamos numa situação mais formal, às vezes é que nos dá mais gozo, não é? Porque quando é menos próprio. Quando é menos próprio e vês qualquer coisa de que te dê vontade de rir, mas não consegues, e vais dando uma cotovelada e vais fazendo uma piada com a mãozinha a tapar, até em situações muito formais, de apresentação de livros, de palestras, certo. E eu nisso também eu gosto de ser um bocadinho provocadora. Há amigos que já dizem: não me sento ao teu lado. Eu não me sento ao teu lado, porque depois já sei no que é que vai dar, não é? Eu disse: olha isto e aquilo, e não, isto não, olha para aquela atitude. E então tenho amigos que dizem: eu não me sento ao teu lado, é impossível, porque eu adoro isso, poder, às vezes já me aconteceu ter que sair da sala, respirar. Há alguns truques para suspender, eu tive que praticá-los ao longo da vida também, para suspender ataques de riso, mas é duro, é difícil. Não para. É difícil. E se estivermos com algumas pessoas que são ótimas para isso, que alinham, é terrível, porque dás cabo de uma sala, porque não percebes o que é que está ali a acontecer, não é? Ou então, já temos situações com alguns amigos lá de cima, não é? do Porto, que ficámos cá atrás, que tivemos que saímos, e este lado também que me agrada muito, pregar partidas, pregarmos partidas uns aos outros, que é no outro dia com o Anjaki estávamos a falar nisso. É uma coisa muito que eles ainda não perderam, e que nós perdemos muito. Por exemplo, estar com o Anjaki é muito isso. Ele gosta de estar sempre a pregar nas partidas, e tu nunca sabes se ele, muitas vezes na conversa, ele é um contador nato, não é? E às vezes parece que já nos está a contar uma história e tu ficas ali, será verdade? Não é? Porque ele gosta de nos deixar nessa dúvida. Mas achas que isso é uma característica da personalidade
criatividade dele? Mas em alguns países africanos isso ainda está muito presente, esse gozo da linguagem. E nós já estamos mais contidos. Nós estragámos-nos às vezes, ficámos muito formais, não é? Muito sérios. Não é? E eles ainda têm muito isso de gozarem muito uns com os outros, de pregarem partidas, mas eles percebem que é saudável, que ninguém vai levar a mal. Onde já que estava-me a dizer que angolano, quando chega a um evento, chega atrasado e já vem a contar uma história. E isso é uma delícia. Isso é uma delícia. Ele já vem a contar uma história, o que é que lhe aconteceu, o que é que não aconteceu, é uma história. E ele no caminho todo, imagina, não é? Ele sabe que já está atrasado. E quando chegar ali, ele tem que já pelo caminho estar a pensar numa história que vai contar ali, não é? O Manuel António Pina também tinha muito isso. Ele contava muitas histórias e às vezes falhava em encontros e depois contava uma história. Aproveitava e punha a sua criatividade contava-nos histórias de porque é que tinha faltado, o que é que lhe tinha acontecido pelo caminho e não tinha acontecido nada disso, não é? Portanto, mas se calhar já compensava o atraso, a história que ele contava. Compensava completamente. e este lado de rir, mas também de pregarmos partidas aos outros, de coisas que não nos ponham em perigo, quer a nossa identidade, quer a nossa pessoa em si, não é? Sim. Portanto, eu acho que é saudável, Sim, e que nós vamos perdendo. A verdade é que também, sim, se calhar o facto de sermos europeus e sermos mais circunspectos e sermos um bocadinho tristes, um bocadinho tristonhos, contribui, mas, enfim, vivemos numa conjuntura tão terrível, não é? Pandemia, guerra, enfim, tudo aquelas palavras que eu nem me apetece dizer, mas parece que tudo se conjuga para que a nossa alegria seja esbatida ou mesmo combatida. Mas eu, por exemplo, agora estava-me aqui a lembrar de uma coisa que eu ouço com frequência, não é? O facto de ser do Porto e de vir cá várias vezes a Lisboa, outros sítios, e dizer: vocês lá no Norte são muito mais extrovertidos, vocês riem mais, e acho fantástico a forma como vocês utilizam os palavrões na linguagem. Eu utilizo muitos. Até agora não usaste nenhum aqui no nosso podcast. Mesmo, às vezes há palavrões que são utilizados como uma forma de espanto, não é? E dizemos: então é mais expressivo. É muito mais expressivo. E rimos-nos, não é? Não é à toa. Provoca logo o riso. Provoca o riso. Não é à toa que, por exemplo, alguns humoristas entram muito com palavrões e quando dizem palavrão as pessoas riem-se, não é? Isso é um clássico. Portanto, mas como nós ele está naturalmente enraizado em nós e nunca o ouvimos, claro que ele também pode ser dito dessa forma, e quando é dito dessa forma nós distinguimos, não é? E quando é para ofender também é muito mau, porque ele é dito de uma forma muito agressiva, não é? Sim. E aí, está nos extremos. E dizemos-los todos os que sabemos saem numa frase. Portanto, não fica nenhum de fora. É um lado muito democrático que o palavrão também tem, ninguém fica de fora. Saem todos de uma enxurrilhada ali, mas agora pensando nisso, esse lado também de sermos e dizermos muitos palavrões e com espanto e até com carinho, muitas vezes, com carinho, utilizamos muito e as pessoas ficam às vezes espantadas, como é que nós dizemos tantos. Não é? Mas é mesmo isso, rimos-nos e é de uma forma descontraída e de brincar e de brincadeira, não é? E dizemos muitas vezes: anda cá, meu não sei o quê, que eu já vou tratar de ti, não é? Portanto, e é de uma forma carinhosa, portanto, mas rimos-nos sempre muito. Eu não sei se é um lugar comum ao dizer isto, mas eu ouço com frequência dos amigos de Lisboa a dizerem que sim, que nós... sim, eu também ouvi e até reparei que puseste aqui o teu Porto na lista, dizendo que uma das coisas que fazem a vida valer a pena é a Foz do Douro, mas o quê? O encontro do Rio com o mar. Sim, também nós temos aqui, e todos os rios se encontram a certa altura com o mar. Será que é essa mistura de águas? Felicidade interna bruta. Essa mistura de águas é a forma como se encontram. Eu aqui nunca reparo muito, não é? Porque é sempre de passagem. Não é? Mas ali nós
vemos-lo todo, não é? E aquele abraço entre as duas águas é delicioso vê-lo, e é uma metáfora muito bonita, porque em todos os sítios... Que é o doce e o salgado, que acabaste de falar há pouco, quando te referias à linguagem. À linguagem. Há uma marca definida mesmo, notas mesmo quando eles estão ali, as águas, quando eles param ali numa dada altura. Pela cor? Sim, pela cor e pela intensidade da água que vem de um sítio e que está noutra, e a forma como ela entra, que vem do Rio Douro, que é um rio também duro, que também é um rio que vem com força já, com toda aquela dureza do granito, que vem já de várias cidades, não é? Que já vem de Espanha e que vai passando por ali. Não sei se também é os resíduos das pedras que traz. Nota-se há uma força do rio a querer entrar no mar, mas também há um mar quase que se abre para o rio entrar e que o deixa entrar, não é? E faz ali assim uma linha que separa as duas águas, e tu notas perfeitamente. E aquilo é bonito de se ver, porque é um a querer entrar, o outro que é muito maior, o mar, que é muito maior, a acolher, e que é muito maior, e aqui o deixa entrar, não é? Muitas pessoas dizem que realmente nós acolhemos muito bem a norte, e que o Porto é um lugar ótimo para se ir visitar, e que eu até te dou um exemplo. Ontem há um vizinho que me ligou porque estavam uns espanhóis na rua que iam ficar numa casa alugada de uma senhora que mora lá na rua, e ela não vinha abrir a porta, e entretanto ele já me telefonou a saber se eu tinha o número dela, porque as pessoas estavam ali na rua, e eu tinha o número dela, e então liguei-lhe. Ela não atendia, e depois já atendeu e disse que não era para ela, mas conhecia a casa da outra, e resolveu-se tudo ali com a vizinhança. Mas, portanto, há um lado convivencial que achas que é mais natural e é mais facilitado? Eu acho que o facto de sermos uma cidade mais pequena ajuda, não é? Sim. Porque as pessoas vivem mais próximas umas das outras, não se distanciam, não temos este distanciamento, não é? Mas o Porto tem essa característica, eu sinto muito isso, e outras cidades pequenas que visito e que tenho amigos e que não sentem isso, e que também são pequenas. E eu acho que não sei, aquela dureza que o norte tem é um contraste com realmente a dureza da pedra, do granito, do escuro, do cinzento dali, o Porto, aquele nevoeiro. Sim, não tem calçadas de calcário. Nada. E a luz, não temos a luz que Lisboa tem, a luz magnífica, o brilho, não é? Que nos dá assim um certo mistério, não é? Aquelas noites que são mesmo muito características do Porto, de nevoeiro, que tu às vezes não vês nada à tua frente, não vês, é uma coisa deliciosa. E que a minha filha, a primeira vez que viu essa noite de nevoeiro à noite, e 2, 3 da manhã, no centro do Porto, Campanhã, então notas mesmo isso, que às vezes não vais de carro e não consegues ver nada, é um mistério, não é? E não é à toa que os ingleses quiseram instalar-se muito ali, não é? Sim, em termos daquele clima. Sim, que se fala muito mas dá um certo mistério, o Porto dá um certo mistério, o mistério também aproxima, mas eu acho que é mesmo isso, essa necessidade de nos unirmos. Mas ias falar numa coisa que a tua filha tinha dito? Esse mistério que o Porto tem, que é ótimo para a escrita, e que ela imagina logo ali quase outros mundos ali dentro daquele mundo que ela dizia. E se passarmos agora este nevoeiro para o outro lado, será que existe outro mundo? E eu acho que tem muitas camadas, o Porto tem muito isso, tem muitas camadas, e faz com que sejamos mais próximos uns dos outros. Talvez vou também passar a reparar com mais atenção. Mas olha, há bocadinho, a propósito do que estavas a dizer agora da tua filha, que passar para outro lado do nevoeiro e para outro mundo que pode haver, leva-me para o próximo item, que é a Alice no País das Maravilhas, e a Alice do outro lado do espelho, que é o livro seguinte. Este livro é tão especial para ti? Enfim, é o livro, estamos a falar do livro do Lewis Carroll, da segunda metade do século XIX, que é um clássico. É um clássico, e acho que é um livro que faz valorizar muito a literatura para a infância. Mas também é um livro de todo aquele questionamento de querermos continuar a ser crianças e queremos mas ao mesmo simultaneamente também queremos ser adultos, não é? Porque no fundo é um livro sobre a adolescência, não é? Há a menina que cai no buraco da adolescência. Sim. E depois confronta-se com
uma série de absurdos, com uma série de modificações do próprio corpo. É o medo de querer crescer, é o medo de crescer, é o medo do crescimento, são as dores de crescimento. E de ter que entrar naquele mundo de adultos que ela percebe cheio de regras, não é? E agora bastante confusas, esquisitas. Confusas para uma criança, não é? Quase como aquela rainha de copas. Agora vais para ali, agora vais para lá, agora corta a minha cabeça, agora não. Não é? E depois há sempre um adulto atrás que vai melhorando as coisas, não é? Aquele rei que vai dizendo não esqueçam, não lhe cortem nada à cabeça, não é? Portanto, temos um chapeleiro que questiona tudo, não é? Mas quem és tu? Mas para onde vais? E de certeza que é isso, e é feliz aniversário, porque é que tem que ser feliz aniversário? Não é? Tudo é questionável, tudo não é? É questionável, tudo está a ser questionado o tempo todo. E é isto que também nós somos. A Alice vai-nos mostrando o que é vida e onde é que nós poderemos ou não estar. Ou então não precisas de estar num só mundo, podes continuar nos dois, que no fundo é o que a Alice, ela depois volta a acordar, mas no fundo ainda é criança, portanto, e quer continuar a ser criança, mas questiona tudo aquilo que lhe aconteceu. E é um livro que tem essa dimensão humana, muito essa dimensão filosófica também. E depois é um livro que deu importância à literatura simbólica também, não é? Simbólica, tem uma série de simbolismos, de intertextualidades. Sim, muito, muito grande mesmo. E principalmente esse dilema todo de quando ela come fica grande, quando ela bebe fica pequena, portanto, mas depois já não quer, depois já não cabe naquela casa. Mas lá está, é outra vez um ser híbrido, como as águas do Douro e do mar, como esta adolescência, e se calhar como tu um bocadinho, não é? Como a tua personalidade, porque outro tópico que tu dizes aqui, que é subir a uma figueira, ficar lá a comer um figo. Ou seja, não é só comer um figo de uma figueira, é subir e comer o figo lá em cima. Isso é o quê? É a aldeia que não saiu da rapariga? Talvez. É ao teu lado? É uma coisa que me está muito, muito na pele mesmo. Nós, quando éramos crianças, não tínhamos figueira e tínhamos um vizinho que tinha uma figueira deliciosa, mas ele não deixava ir lá apanhar figos. Portanto, quando ele ia para a cidade de caminhoneta que nós víamos, não é? Nós invadíamos a figueira dele. Portanto, e eu tenho esse lugar muito bem guardado, mas é que é uma delícia mesmo, porque tu escolhes o figo que vais comer. Portanto, tu procuras os mais maduros, comes os quentes do sol, não é? Fica-te a língua a arder, porque depois tu queres comer o máximo de figos possível antes que o vizinho chegue, não é? Mas ficares lá sentada e colheres aqueles que tu quiseres e sobes mais um ramo e sobes outro e só desces quando estás mesmo satisfeita, não é? Ou quando tens que fugir porque o vizinho... Ou seja, apesar de lá está outra vez o teu lado híbrido. Ou seja, és um ser da cidade, mas ficaste sempre com essas recordações da liberdade, da aldeia, sim, da liberdade. A aldeia dá-nos uma liberdade muito grande nesse aspecto de correr descalços, de subir às árvores, de sentir a água dos riachos. Quando era pequena não me apercebia disso, não é? Porque a infância nós só a temos quando a perdemos, não é? E invejava muito os meninos da aldeia. Da cidade? Sim, da cidade. E invejava muito os meninos da cidade, porque nós éramos 7, não é? 7 irmãos. 7 irmãos. A minha mãe viveu com muitas dificuldades. Eu sou a mais nova? Sou a mais nova. Foi muito difícil para a minha mãe criar 7 filhos, praticamente sozinha. O meu pai foi imigrante, o meu pai foi a geração bidonville. O meu pai viveu mesmo no Bidonville, em França. O meu pai foi em 69 para a França, porque também tinha votado no general Humberto Delgado e soube-se na aldeia e também com 7 filhos também simultaneamente arranjou ali forma de colidir com as duas situações e procura de melhores condições de vida. E a minha mãe fica com 7 filhos, não é? Vivia dos campos, das aldeias, os campos lhe davam. E eu sentia muita inveja dos meninos da cidade, porque se vestiam melhor, porque comiam melhor, porque não tinham que trabalhar nos campos, como nós trabalhávamos. Claro. Mas hoje, claro que olho para trás, acho isso foi uma sortuda, não é? E ter tido todas essas sensações de guardar ovelhas, de me identificar com o Constantino guardador de vacas e de sonhos do Alves de Dol.
E a literatura também me salvou muito, né, nessa solidão e dessa incompreensão depois na adolescência, ser criada numa aldeia e de ter hábitos já da cidade, porque estudava na cidade e as pessoas da aldeia não compreendiam. Portanto, pessoas mais fechadas, mais conservadoras. Mas a infância, hoje olho para trás e foi uma sorte ter essas vivências todas. E aqui tens a tua apropriação da figueira. A figueira também era tua, no final de contas. Sim, era minha. Olha, vamos só terminar com um último tópico, que é a atribuição do Nobel a Saramago. Também escolhido por ti, claro. Sim, eu acho que nós vivermos num país onde nós podemos orgulhar de dizer que temos um prémio Nobel de literatura. É um presente que a vida nos deu, não é? E de sermos dessa geração, não é? E de sermos dessa geração e ter visto na televisão e eu lembro, eu chorei nesse dia. Eu nunca mais me esqueço de abrir o telejornal com essa notícia e de ver a Pilar a ir ter com o Saramago no aeroporto e abraçá-lo. E eu chorei de alegria, disse que nós temos um Nobel de literatura, é uma coisa deliciosa, não é? Ainda não andava a escrever, mas já era a minha paixão a escrita, a leitura. E eu acho que vale a pena estar vivo e um escritor como o Saramago, que eu sou apaixonada completamente pela obra dele. Ele dizia que de todos, o Nobel fez com que todos nos elevássemos uns 3 centímetros acima do sol. Completamente. E depois houve de facto essa sensação de repente sentimos-nos grandes também. O prémio também é um bocadinho para nós, não é? E depois do que ele faz a seguir ao Nobel, que também é muito bonito, ele não parou. Claro. Ele também não parou. Ele não deixou que o vazio ficasse para ele e também ele vai... E foi expandindo a sua obra, as suas intervenções. Sim, muito importantes. Eu sinto falta, eu acho que nos faz falta a voz do Saramago. A voz do Saramago faz-nos falta da crítica, dele tocar com o dedo nas situações que são más. E pensamos muitas vezes o que é que o Saramago diria disto. Exatamente. E nesse aspecto vale a pena estar vivo para ouvir aquela notícia a dizer o Saramago ganhou o Prémio Nobel da Literatura. É muito bom mesmo. Eu espero que um dia a minha filha também ouça uma notícia dessas, de dizer que ganhámos um Prémio Nobel de Literatura com outro nome. Portanto. Obrigada, Adélia, foi um gosto falar contigo. Muito obrigada por tudo e por teres vindo diretamente do Porto. É um prazer vir à capital do Império. Império, meu Deus. Obrigada. Este é um podcast criado por Ana Margarida de Carvalho para a Câmara Municipal de Lisboa. A sonoplastia é da autoria de Fernando Figueiredo.